Olá, meu irmão, minha irmã. Não sei como está a sua vida hoje. Não sei como chegou esse vídeo. Sua vida no trabalho, sua vida com seus familiares. Mas eu sei que Deus está conosco. Sempre está conosco. Se você amanhece o dia, agradece pelo ar. Se tiver comida, agradece. Se tiver água, agradece. Se tiver roupa, agradece. Casa, tudo. Porque você está tendo o que muitos queriam já ter. Por mais seja difícil agradecer, em momentos difíceis agradece, momentos bons, você se derrama, jejua, ora, clama o Senhor mais, porque é muito fácil clamar quando a tristeza, quando a luta, quando uma doença vem. Parece que nós dobramos o Senhor, porque nós somos nada sem Ele, devemos clamar Ele sem cessar. Jesus orava antes que a aflição viria. Porque quando a aflição viria, ele passava tranquilamente sobre ela. A palavra está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Nós, cooperando também com ele vos exaltamos, a quem não recebais a graça de Deus em vão. Somente ele merece a honra, merece o louvor e toda a glória. Que vai falar que nós cooperamos com ele. E nós exaltamos e não recebeis a graça de Deus em vão. A graça de Deus em vão. Você está recebendo? Você recebeu já a graça de Deus. Mas você não recebeu em vão. A graça de Deus. A graça de que você agora pode clamar ao Senhor. Falar com Ele. Se arrepender. Buscar o Senhor. Ele vos responderá. É isso que está falando. A graça de Deus. Que graça que é também o reino de Deus. Gente, é graça. Pela graça que nós estamos aqui. Pela misericórdia de Deus. Porque se fosse olhar pelos nossos erros, não merecíamos nada. Era todos condenados para o inferno. Mas por Deus, vê alguns que clamam, alguns tentando mudar, arrependendo. Ele ainda há esperança. Quando Jesus, que é a mesma coisa de Deus, foi salvar Noé. Pensa, Noé era perfeito? Não. E Noé errava? Sim. Por que Deus escolheu Noé? Porque se arrependia. Porque Deus escolheu Davi. Davi era um homem falho? Sim. Era o pequenino da sua casa? Sim. Por que Deus escolheu Davi? Pela fé e por se arrepender. Ele matou milhares de pessoas, adulterou. Então você vê que cada um tem um erro, sim, mas o arrependimento diferencia nós do mundo. Isso diferencia. Não quer dizer que nós somos melhores, quer dizer que nós reconhecemos que nós falhamos. Parece às vezes as pessoas não entendem. Por mais que hoje o evangelho está sendo mudado pelos homens, não pela Bíblia, que não precisamos orar, não precisamos ler a Bíblia, se arrepender. Por mais que as pessoas cooperam por esse lado, parece que as pessoas entendem que o reino de Deus é de graça, é somente dizer que Ele vive, que Ele é santo, somente falar isso, sabe? Somente agradecer. Não, gente, é muito difícil olhar realmente que a Bíblia nos ensina a viver. Ensina, é muito difícil. Então, por mais que eu e você passamos por dificuldade, Deus está conosco. Deus está nos ensinando que sem Ele nós somos nada, que sem Ele nós somos pó da terra. Jesus ensinou isso para Paulo, ensinou isso para vários profetas, apóstolos da Bíblia, que eles são nada, que eu e você somos nada. Eu tenho pouca fé. O apóstolo do lado de Jesus andava com Jesus, mesmo assim eles tinham pouca fé. Imagina eu e você hoje. Nós nem vemos milagres, nós não vemos nem demônios saindo, nem batismo do Espírito Santo. Então imagina nós que não tem coragem de pedir cura, nem de orar para curar mais. Imagina hoje, em várias igrejas hoje, evangelho que nem fala de arrependimento, nem prega a palavra, nem anda mais na rua pregando, nem vive mais a palavra de Deus. Então hoje é muito mais difícil hoje, porque as coisas vão ficar difíceis. A própria Bíblia vai falar isso.
Se nós olhar a Bíblia de cabeça ao pé, olhamos, o começo era ruim, péssimo, era ruim, sim, tinha muito adultério, prostituição, mentira, tem, Adão e Eva mentiu, no tempo de Noé o povo se prostituía, bebia, a filha de Adão e Eva matou um ao outro e por diante, sempre o mundo foi ruim, mas a palavra de Deus diz que o mundo iria piorar, e se torna pior que Sodoma e Gomorra. Você vê hoje prostituição, pessoas trans, homossexual. Por quê? Porque as coisas estão piorando. Não pode nem pregar. Não pode. Alguns lugares não pode levar a mensagem de Deus. Você hoje falar para um demônio sair, pode considerar, sabe o que? Um crime. Porque você está condenando uma outra religião. Então hoje, eu para você não vai ser fácil. Em momento nenhum a Bíblia diz que seria fácil. Mas estou falando, por mais que as coisas lá atrás eram ruins, não vai se comparar hoje para daqui a anos. A própria Bíblia vai falar isso. Rumores de guerra, a palavra de Deus, falsos profetas, então assim, falsos mestres, doutrinas erradas e etc. Tudo que o ruim. Prostituição, calúnia, mentiras, engano. O anticristo enganará a todos. Então lembremos de tudo no fim do tempo, para aqueles que vão ficar. Porque a palavra de Deus diz que a igreja, não porque a igreja merece, mas Deus vai ter piedade. Por que piedade? Porque ela já sofreu muito. Ela sofreu muito. A igreja sofreu perseguição, calúnia, pregou, as pessoas não se arrependeu. Por que Deus vai deixar a igreja sofrer mais ainda? Então hoje, mais eu você esteja passando difícil, não fica aqui. A tribulação, o apocalíptico vai ser muito mais difícil do que estamos passando hoje. A Bíblia vai falar que pessoas darão seu salário todo para uma botija, para uma coisinha de nada. Então vemos que não será fácil. Vamos falar a palavra que foi lhe dita. Certo missionário admirava a santa comunhão em sua igreja na Índia. Notou uma Brahmini, membro da casta sacerdotal de índios, a pare ajoelhados lado a lado. No seu coração de missionário, só aquele quadro gera motivo de grande gozo. Falando aos dois após o culto, na saída da igreja, ainda teve a aventura de ouvir do Brahmini: em Cristo não há Brahminis nem párias. O cristão são irmãos, não por falarem a mesma língua e fazerem as mesmas coisas, mas porque são filhos do mesmo Pai. São seus por criação e redenção. Desse modo, são membros da mesma família. Creio que cada um de nós tem algo especial que Deus e que ninguém pode fazer melhor igual a você. Como assim, sabe? A ver, nós olhamos assim, por que são cristãos? Por que as pessoas chamam de irmão? Não são mesmo pai encarnal? Mesma mãe carnal? Mas então quer dizer que todos do mundo são realmente irmãos? Porque, de certa forma, se olhar a genealogia de Noé ou de Adão, é sim, mas está falando genealogia de espiritual, quer dizer que não. A própria Bíblia vai falar que há filhos do diabo e há filhos de Deus. Aquele que anda na prática do mundo não são considerados filhos de Deus. Deus tem compaixão, misericórdia deles, mas não quer dizer que Deus verdadeiramente são considerados filhos dele. Assim, Deus, ele é amor. Eu acredito sim. Deus é justiça nessa terra hoje, é sim. Mas Deus é mais amor hoje. Por quê? Porque no final ele será o grande justo juiz. A justiça plenará sobre ele. Hoje Deus tem amor, piedade de mim e de você. Tem. Mas no final ele será juiz para condenar todos. O grande segredo é descobrir qual é a sua vocação neste mundo. Aquilo que Deus destinou para você e que você gosta de fazer. Porque creio que uma das maneiras de descobrir o seu dom é descobrir o que você gosta de fazer para Deus, que dá adrenalina, que dá prazer, o que faz você sentir estar fazendo a coisa certa. Sabe, por mais você seja difícil a falar, alguns falam não tem chamado, não tem vocação, eu não tenho nada na minha vida, ou você nunca viveu paramente isso. Não sou pregador, eu não sei pregar,
Eu não dou conta de cantar, eu não dou conta de tocar, eu não dou conta de ficar no som. Uma coisa você dá conta: louvar, cantar, não é somente voz, é adoração. Pregar é você estudando a Bíblia, você vai aprendendo e buscando o dom da pregação que Deus o dará. Sonoplasto, vocês têm que estudar e dar sua alma, sabe? Você tocar, você tem que amar o jeito que você toca, amar de todo o seu coração, tocar e adorar somente para Deus, não para os homens. Pastor, doutrinas, aprender a Bíblia, aprender o que a Bíblia nos ensina, ensinar aos irmãos e sempre o que é ajudar e compreender. Então, assim, cada um tem o seu chamado, cada um tem o que Deus colocou na sua vida. Alguns podem ser faxineiro, porteiro. É coisa pequena, mas o que é corpo de Cristo? Sabe, a mente é mais importante do que um dedo, mas se o corpo sem um dedo é difícil de viver. Então imagine isso. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, afirma: porque de Deus somos cooperadores. Não se trata de ser apenas um servo, mas um servo parceiro. Em termos práticos, isso significa dizer que qualquer ação de Deus na terra tem que ter cooperação humana. A pessoa recebe a fé de Deus, mas tem que colocá-la em ação, do contrário nada será feito. Quando o Espírito afirma que somos cooperadores de Deus, significa dizer que somos parceiros dele, tanto na conquista pessoal quanto na administração deste mundo. Para tanto ele nos deu domínio sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se não usamos a autoridade conferida por ele, isso é outro problema. Mas esse é um fato incontestável. Esse laço é fortalecido pelo de que os cristãos cooperam com os outros no trabalho de implantar na terra o reino de Deus. Qualquer diferença em credo, ou ritual, ou ordem que ainda impeça a união orgânica da igreja cristã é superada pela unidade de espírito na obra de conjunto que faz para trazer homens a Cristo e ao serviço de seu reino. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exaltamos a quem não recebais em vão a graça de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 ao 9, vai dizer: ora, quem planta e rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Cooperadores de Deus. Você é cooperador? Ou você não é? Sabe, cooperador, você está cooperando com Deus? Você está amando, honrando a Deus ou não? Por mais seja difícil, espere em Deus. Deus é amor, não importa em que direção o vento sopra. Deus não fez essências necessárias no estabelecimento do seu reino. Vamos orar neste momento com seus amigos, familiares, aqueles que estão precisando de cura, libertação, precisam financeiramente, espiritualmente. Que Deus te toque, Deus te livre, Deus te guarde. Agradecemos-te, Pai, por nos chamar para cooperar contigo no cumprimento de teus propósitos. Permite, com nossos irmãos em toda a face da terra, possamos testemunhar o avanço do teu reino nos corações dos homens, por amor de Cristo, Pai. Nosso Senhor, Pai, sempre esteja comigo e com todos, Pai. Passamos luta, sim. Passamos, Pai, vale, passamos. Mas eu sei que Deus está conosco, nos fortalecendo, nos guiando. Eu sei que é difícil. Para mim e para você é difícil, sim. Lutas, às vezes deserto e lutas vale, quer dizer isso. Eu falo assim, não é coisa ruim. É coisinha sim, não, gente. Preparamento. Por que sim, preparamento? Você pensa que Jesus ia para a cruz sem ter preparação? Ele era Deus, ele também era 100% homem. A preparação de Jesus foi muito grande. Olha uma linda palavra. Quando maior sacrifício, maior bênção. Quando maior preparamento, maior você vai estar preparado para a batalha. Então Jesus se preparou da maneira que ninguém preparou na vida. Nasceu com 12 anos e já disputava como se conhecimento com os mestres daquela época. Ele, no intervalo de 12 aos 30, ninguém sabe, mas totalmente muita gente sabe. O que ele estava fazendo?
conhecendo a Torá, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Porque como você vai salvar a vida de pessoas lá fora sem as cuidar da sua? Não foi fácil, Jesus. Vamos desertos, lutas que Jesus já passou. Jesus foi pro deserto, vencemos as maiores tentações. Que tentação que o diabo colocou na vida dele, você não passaria, crendo ou não. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade para fazer aquilo ali brincando. Olha a tentação do diabo. Se você realmente é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus tinha 40 dias, 40 noites que não comia nem bebia. Estava faminto, mas não deixou que a carne sobressaia o espírito. Sabe, o diabo falou: todo esse reino é seu, se somente o Senhor me adorares. Então, você vê que o diabo vai enganar da nossa fraqueza. Qual que é a fraqueza de Jesus naquela época, naquela hora? Ele estava com fome. Então cuidado, o diabo, ele vai te enganar, não da maneira que você pensa, mas na maneira que você é mais fraca de fazer. Então tome cuidado, Deus está conosco, nos protegendo, mas devemos tomar cuidado do diabo, que sempre está no nosso derrotão para nos fazer cair. Eu disse a cada um: se inscreva, compartilhe, dê o seu like, que Deus te abençoe sempre, amém.